A hipófise é uma glândula localizada na base do nosso cérebro e tem cerca de 1 centímetro de diâmetro. Essa glândula ela é dividida em duas partes, hipófise anterior e hipófise posterior. A hipófise anterior secreta 6 hormônios muito importantes e de funções metabólicas dentro do nosso organismo. Já a hipófise posterior ela armazena e libera outros 2 hormônios. Porém, esses 2 hormônios eles são produzidos de fato pelos neurônios do epitálamo. O GH, que é o hormônio do crescimento, é um desses hormônios que é secretado pela hipófise anterior. Segundo alguns autores, como Brenner e Levin, em 1996, o GH ele tem a função de aumentar a captação de aminoácidos e da síntese proteica. Ele aumenta a utilização de lipídios como energia e diminui a utilização da glicose como energia. Ele também estimula o aumento da densidade da cartilagem do osso e aumenta também a produção de proteínas. É comprovado que em indivíduos destreinados a liberação de GH é maior do que em indivíduos treinados. Isso se dá pelo fato de indivíduos destreinados necessitarem mais da liberação de GH em termos de massa muscular. Em indivíduos destreinados, a liberação de GH é imediata durante o treino. Logo no começo do treino já começa a liberar GH. Já em indivíduos treinados, a liberação já demora cerca de 10 a 15 minutos para começar a liberar GH. Outro hormônio também secretado pela hipófise anterior é o hormônio tiroestimulante, o TSH. Esse hormônio ele controla o grau de absorção de iodo pela tireoide e ele também controla a secreção de seus hormônios. De uma maneira geral, o TSH ele faz aumentar o metabolismo do indivíduo. Em climas de frio, por exemplo, a taxa de metabolismo basal aumenta cerca de 15 a 20% acima do normal sob o efeito dos níveis aumentados de TSH. O exercício físico ele faz aumentar esses níveis de TSH, ainda que não se saiba como esse metabolismo funciona, esse mecanismo funciona. O exercício físico ele faz aumentar os níveis desse hormônio, talvez como meio do corpo aumentar o metabolismo para se adaptar às necessidades do corpo durante a atividade. Bem, eu vou falar sobre a prolactina. A prolactina ela é responsável pela estimulação e o desenvolvimento das glândulas mamárias e da produção do leite. A prolactina ela é produzida naturalmente e não precisa de nenhum estímulo para isso. A sua regulação ela funciona através do fator hipotalâmico inibidor de prolactina. Vou falar também sobre a ocitocina. A ocitocina ela atua sobre as células musculares uterinas, tá? Ela tem um grande papel que é as fortes contrações musculares no útero. Ela também tem um fator que ela vai ajudar na contração das glândulas mamárias, tá? Assim ajudando na ejeção do leite. Sobre a ocitocina, não sabe como ela pode ter uma influência no exercício físico. O hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, ele tem a função que é regular o crescimento e a secreção do córtex adrenal. A sua principal liberação é o cortisol. Segundo Wilmore e Costil, o exercício físico ele estimula a liberação de ACTH. Já para Fox e Mateus, não ocorre nenhuma mudança ou não há provas para isso. O que é de fato aceito é que essa liberação ela se dá pelo ritmo circadiano. Outro fato é que há uma maior estimulação durante a transição entre o sono e vigília. Essa liberação também ela se dá pelo fator hipotalâmico de liberação de corticotropina. Os maiores picos acontecem depois de 6 horas que você adormece. Tem outros fatores também que estimulam, tais como baixa no cortisol, estresse físico e ansiedade. Por outro lado, também existem fatores inibitórios, que são as encefalinas, somatostina, entre outros. Por isso, não é possível afirmar que o exercício físico ele estimula a liberação de ACTH, mesmo que
existam alguns estudos que mostrem isso. A tireoide é uma glândula que se localiza no pescoço. Sua atuação é controlada pela ação do TSH e sua função depende da absorção do iodo, sendo essencial na síntese de seus dois hormônios mais importantes, a tiroxina, também chamada de T4, e a triiodotironina, T3. A função desses dois hormônios consiste em regular o metabolismo corporal. Em exercício, a liberação de TSH, que estimula a liberação desses hormônios, aumenta. No entanto, esse aumento na liberação desses hormônios não acontece imediatamente depois do aumento da liberação de TSH, pois acontece um atraso. Além disso, durante sessões de exercício submáximos prolongados, os níveis de T4 permanecem relativamente constantes em aproximadamente 35% a mais do que os níveis de repouso, depois de um pico inicial no começo do exercício, e os níveis de T3 tendem a aumentar. Além do T3 e T4, a tireoide fabrica também a calcitonina, que tem uma função de diminuir a concentração plasmática do cálcio. Ele atua principalmente nos ossos e nos rins. Nos ossos, inibindo a atividade absortiva dos osteoclastos, favorecendo a disposição de cálcio nos sais de cálcio permutáveis no osso e diminuindo a formação de novos osteoclastos. Já nos rins, a calcitonina aumenta a excreção de cálcio pela urina, devido à sua ação de diminuir a reabsorção desses íons pelos túbulos renais. Já durante o exercício, não existem atualmente estudos suficientes para comprovar nenhuma teoria proposta, ao menos na literatura pesquisada. As glândulas adrenais situam-se sobre os rins. São compostas internamente pela medula adrenal e externamente pelo córtex adrenal. Suas funções são diferentes, então devem ser estudadas separadamente. A medula adrenal produz dois hormônios, a epinefrina e a norepinefrina, também conhecidos como adrenalina e noradrenalina, que em conjunto são chamados de catecolaminas. Já o córtex adrenal secreta 30 hormônios esteroides diferentes, chamados de corticosteroides. E essa excreção é estimulada pelo ACTH. Esses hormônios são separados em três grandes grupos: os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os androgênios. Da excreção total da medula suprarrenal, cerca de 80% é de epinefrina e de 20% de norepinefrina, podendo variar em diferentes condições fisiológicas. As catecolaminas têm efeito similar entre si, e esse efeito é quase o mesmo de estímulos do sistema nervoso simpático. Entre os efeitos da catecolamina incluem o aumento da taxa de metabolismo, aumento da glicose no fígado e no músculo, aumento da contração do coração, aumento da liberação da glicose do ácido graxos, vasodilatação nos músculos em exercício e vasoconstrições em vísceras e na pele, aumento da pressão arterial e aumento da respiração. Os níveis de catecolamina sobem durante o exercício. A produção de epinefrina aumenta conforme a intensidade e a duração do exercício. A norepinefrina aumenta com a duração do exercício, mas em relação à sua intensidade, ela permanece em níveis muito próximos aos basais, quando a intensidade é de até 75% de VO2 máximo, passa a partir dessa intensidade a aumentar linearmente. No exercício, a epinefrina volta aos valores iniciais depois de alguns minutos, mas a norepinefrina pode continuar alta durante várias horas. Os mineralocorticoides. Esses hormônios regulam os sais minerais e o sódio e o potássio nos líquidos extracelulares. O mais importante deles é a aldosterona, responsável por 95% dos mineralocorticoides. O órgão-alvo dela são os rins. Ela regula a absorção de sódio nos túbulos distais dos rins. Quando há grandes quantidades de aldosterona, é diminuída a excreção de sódio e água pela urina e é aumentada a de potássio. Ela contribui também para o equilíbrio
da homeostática, regulando a concentração de potássio, sérico e o pH, bem como os níveis de K+, e H+, muito importante para a atividade neuromuscular. Durante o exercício, os níveis plasmáticos de aldosterona aumentam progressivamente, chegando a 6 vezes mais que os níveis de repouso, como forma de aumentar os níveis de líquidos corporais e homeostasia. O cortisol é o mais importante desses hormônios. Tem sua liberação influenciada pelo ACTH. Ele age na captação ao estresse e à manutenção de níveis de glicose adequados, o estímulo de glicogenose. Mobiliza a ação de ácidos graxos livres, fazendo deles uma fonte de energia mais disponível, diminuindo da captação de oxidação da glicose pelos músculos para obter energia, reservando-a para o cérebro. Estimula o catabolismo proteico para a liberação de aminoácidos para serem usados em reparação de tecidos, síntese enzimática e produção de energia em todas as células do corpo, menos a do fígado. Também atua como um agente anti-inflamatório, diminui as reações imunológicas, por provocar diminuição de números de leucócitos, aumenta a vasoconstrição causada pela epinefrina, facilita a ação de outros hormônios, especialmente o glucagon e o GH, no processo de gliconeogênese. Eritropoetina ou EPO. O que é eritropoetina? Eritropoetina é um hormônio lipoproteico que é produzido pelos rins, na função de formar novas células sanguíneas. É um medicamento utilizado para algumas doenças, como a anemia, doença renal crônica ou insuficiência cardíaca. Em alguns atletas, eles utilizam para ganhar vantagem nas competições, aumentando seu fluxo sanguíneo, obviamente carregando mais oxigênio para o músculo e obtendo uma melhor performance. Esse hormônio também é utilizado como uma droga para melhorar o desempenho dos atletas, como citei anteriormente. Supõe-se que a eritropoetina aumenta a potência e é difícil de ser detectada em testes de doping sanguíneo. Então, essa substância está presente no corpo, porque ela é formada pelo sangue. Então, sangue com sangue não vai dar para detectar nos testes de doping. Níveis elevados de eritropoetina podem aumentar a pressão arterial, levando o indivíduo até a óbito. Pâncreas, localizado posteriormente ao estômago. O pâncreas libera as secreções exócrinas no trato gastrointestinal para contribuir na digestão dos alimentos e também endócrinas. Estas últimas são produtos das células A, alfa e B, beta, situadas nas ilhotas de Langerhans. Os hormônios liberados por essa glândula são extremamente importantes no controle da glicose plasmática. São elas o glucagon e a insulina, produzidos pelas células A e B. Respectivamente, os dois têm efeito mais ou menos antagônicos e trabalham em constante controle um em relação ao outro. O glucagon, sua principal função consiste em aumentar a concentração de glicose no sangue, através da glicogenólise e gliconeogênese hepáticas. Por conta disso, ele é denominado o antagonista da insulina. A sua secreção é controlada principalmente pelo nível de glicose plasmática do sangue que flui pelo pâncreas. Em situações de jejum ou de exercícios, as células A-alfa são estimuladas, liberando glucagon e imediatamente depois glicose pelo fígado na corrente sanguínea. Insulina. Sua principal função é, portanto, regular o metabolismo da glicose por todos os tecidos, com exceção do cérebro. Seus efeitos decorrem do aumento da velocidade de transporte da glicose para dentro das células musculares e do tecido adiposo, com a captação dessa glicose. Se ela não for imediatamente catabolizada como forma de obtenção de energia, gera-se glicogênio nos músculos e triglicerídeos no tecido adiposo. Em resumo, o efeito da insulina é hipoglicemiante, ou seja, de baixar a glicemia sanguínea. A insulina normalmente é liberada em ocasiões nas quais existem altos índices de glicose plasmática, como acontece após as refeições.
Testosterona, hormônio conhecido como hormônio masculino por ele ser mais presente nos homens que nas mulheres. Geralmente, a testosterona ela é produzida nos testículos e as suas características são espermatogênese e o desenvolvimento de caráteres específicos, tipo o grave da voz e os pelos corporais. A função da testosterona nos exercícios físicos são a retenção proteica muscular, o aumento de força no ato do treino, o aumento da libido e aumento da próstata. Sabe-se que em treinamentos intensos ocorre o aumento da testosterona a fim de auxiliar o GH na síntese proteica. Assim como o GH, a testosterona ela é amplante e exógena, no seu uso indevido como o doping. Ele serve para que diminua o percentual de gordura e eleve a massa muscular, tanto nos homens como nas mulheres. No seu uso indevido, ele pode chegar a causar danos e tumores ao fígado. Estrogênio. Fazem parte do estrogênio o estradiol, estriol, estrona, progesterona, prostagênios e 17-hidroxiprogesterona, que são produzidos nos ovários, e ele é um hormônio conhecido como hormônio feminino por ele estar mais presente nas mulheres que nos homens. Tem como função a regulação da menstruação e adaptações fisiológicas no período de gestação. Os estrogênios eles estimulam a disposição da gordura corporal como forma de adaptação para a gestação. E ele desenvolve também as características femininas, e a sua regulação está relacionada com o FSH e o LH, e também depende da época da vida, assim como a testosterona nos homens. A secreção do estrogênio ele aumenta no ato do exercício, mas até então não se sabe o motivo desse aumento de secreção. Trabalhos como esse têm o objetivo de mostrar para vocês como é que ocorre o sistema hormônico no ato do exercício, para provar para vocês como que o ser humano ele é um ser tão adaptável. O nosso corpo ele trabalha de formas diferentes, tanto para exercícios crônicos como para exercícios agudos. Eu espero que vocês tenham compreendido que esse é o nosso trabalho. Fico muito agradecido por ter assistido até aqui, e é isso.